Bom dia, amigos, queridos irmãos, que possamos agradecer a Jesus pela bênção de cada dia e hoje um convite a todos para que possamos sair de nós e sentir a grandeza do Evangelho. Que cada um possa pedir ao seu benfeitor amigo, aos nossos benfeitores, que nos sustentem, que nos fortaleça, para que o Evangelho possa ser um modificador de nossos pensamentos e de nossos sentimentos. Hoje, dando continuidade a esse capítulo, nós vamos ler: deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Disse a outro: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, 59 e 60. Que podem significar essas palavras? Deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos? As considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas, não podiam conter censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Tem, no entanto, um sentido profundo que só o conhecimento mais amplo da vida espiritual podia tornar perceptível. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte se comparada ao esplendor e atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, o verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrestre, do qual se sente ele feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira, é pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Ele é análogo àquele que se volta aos objetos que lhe pertenceram, que ele tocou, que as pessoas que lhe são afeiçoadas guardam como relíquias. Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender. Jesus lhe ensina dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Amado Jesus, que as vibrações do seu amor nos sustente. Traga para todos nós, Senhor, o amparo amigo, o entendimento do seu Evangelho, para que possamos segui-lo com alegria em nossos corações. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê força e coragem para que possamos trabalhar em nome do Senhor. Ó Jesus, agasalhai os nossos irmãos que ora comungam conosco este Evangelho. Levai até eles o amparo de que necessitam. Fortalecei os laços que unem a sua família, para que juntos possamos desprender das questões do mundo e sentir que o Evangelho é como se nós estivéssemos segurando a sua mão e caminhando com firmeza, que possamos desprender das nossas ilusões e que sintamos dia a dia o calor da afetividade do seu amor em nossos pensamentos. Obrigado, Jesus, que a paz e a alegria se faça em nossa vida, que assim seja.
Amigos, essa lição deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Em primeira interpretação, é o duvidoso, né? Como é que o morto vai enterrar um morto? Se nós não temos mais a matéria, mas não é da matéria que Jesus está referindo aqui e que Lucas trouxe para nós. Quando ele diz, o jovem chega até Jesus e pede que ele gostaria de segui-lo, e Jesus responde, ele pergunta, né, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai? Jesus lhe retrucou: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Ora, todos nós queremos seguir Jesus, mas para seguir Jesus, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Jesus não está referindo aqui que nós temos que abandonar pai e mãe, muito pelo contrário, mas são os nossos pensamentos ainda apegados à matéria. E nós sabemos que na tradição judaica, aquele que abandonar o pai, a mãe, ou não estiver presente na hora do sepultamento, lembrando que é muito diferente na cultura essa questão que nós temos aqui quando perdemos um ente querido, que vamos para o velório e que ali velamos um corpo, oramos. Não, eles não tinham esse entendimento, porque eles nem tinham entendimento do espírito imortal como hoje nós temos. E na lei judaica, aquele que não estivesse presente no sepultamento, ele não herdaria. E é por isso que ele pede aqui primeiro que eu vá enterrar meu pai, porque se ele não tivesse presente, ele não seria herdeiro, não participaria da herança. Então, aqui nós vamos ver que o primeiro pensamento dele estava ligado à matéria e não à situação da libertação do espírito. E Jesus, então, lhe diz a ele: deixe os mortos o cuidar dos seus mortos. E Kardec nos mostra o que significa isso, né? Ele nos diz: as considerações precedentes mostram, em primeiro lugar, que nas circunstâncias em que foram proferidas não podiam conter censura aquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar seu pai. Ele sabia da paternidade. Tem, no entanto, um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual podia tornar perceptível. Há sempre numerosos mortos em nossa vida, meus irmãos. Mortos do conhecimento, mortos da esperança. E todos os dias nós vamos ver que essas pessoas, esses irmãos nossos, eles estão presos ainda às questões do mundo. Então, há muitos mortos vivos. Isso que Jesus estava dizendo. Há usurários, diz Emmanuel, inermes em túmulos de ouro. Há dominadores da carne, encerrados em sarcófagos, imponentes de orgulho falaz. Há juízes, inumados em covas de lama. Há legisladores mumificados em terríveis enganos da lama. Há jovens mortos nos vícios e velhos amortalhados no frio do desengano. Há criaturas impulsivas em sepulturas de espinhos e mentes preguiçosas em sepulcro de miséria. São esses os mortos que Jesus está dizendo. Que esses que não tinham conhecimento da vida espiritual, que eles fizessem, que eles enterrassem, fizessem o féretro ali daquele questão. Então, Jesus, as suas palavras não se dizem e não se condizem com o pensamento do homem, mas sim pensamento que nós devemos aprender e compreender, que é do Espírito. A vida espiritual é a verdadeira vida, é a vida normal do Espírito. Mas só que essa vida, ela, ou é esse período que nós estamos numa reencarnação,
ele é transitório. Nós não somos moradores eternos da Terra, do mundo material. Muito pelo contrário, nós estamos aqui num período destinado por um planejamento reencarnatório, a fim de que todos nós possamos nos situarmos nas obrigações morais, nos deveres que temos que cumprir durante a permanência em nossa existência. Mas nós podemos perceber que haverá um momento em que nós teremos que voltar ao mundo dos espíritos. E é nesse momento que nós vamos ver que nós não conseguimos desprendermos de tudo aquilo que nos foi proposto a reeducar. O corpo, para nós, ele não passa de uma simples vestimenta grosseira e temporária que cobre esse espírito. Nós sabemos que com a morte, o desencarne, nós voltaremos para o mundo espiritual e nós vamos ficar cada dia mais ligado às questões que nos aprisionaram aqui na Terra. E a vida do espírito ele tem outra dimensão. E quando nós tomamos consciência da necessidade da reencarnação, de voltarmos ao corpo, o que vai acontecer? Nós ganharemos um outro corpo. Então, essa vestimenta que nós valorizamos tanto, ela é perecível. E muitas vezes deixamos de fazer aquilo que nós devíamos ter feito, que é o bem, que é compreender o valor do respeito, o valor da amizade. Então, nós vamos ver que tudo isso que nós estamos dizendo, aqueles que são ligados a um pensamento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, estão como mortos. É isso que Jesus está nos dizendo. Os mortos aqui não é da matéria, é a do espírito. Aqueles que não conseguem ainda se perceber como tal. E Kardec nos mostra que o respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que é um espírito que o inspira, mas é a lembrança, o espírito ausente que o infunde. Ora, quando nós perdemos um ente querido, nós falamos, perdi meu pai. Na verdade, nós estamos nos expressando de forma errada, porque nós não perdemos o nosso pai. Nós perdemos os nossos relacionamentos físicos, mas os nossos relacionamentos afetivos, espirituais, nós não perdemos, porque nós continuamos a ser imantados pelos laços da gratidão, pelos sentimentos que nos unem. E quando nós também retornarmos ao mundo espiritual, nós vamos reencontrar com estes espíritos e nós teremos por eles não mais aquele olhar de meu pai apenas, mas de um irmão que nos concedeu uma nova oportunidade de aprender e de caminhar. É isso que Jesus está dizendo nessa questão de deixar os mortos enterrar os seus próprios mortos. É preciso, então, que a gente desperte, acorde, por exemplo, os nossos filhos, que vivem hoje mergulhados no momento do mundo materialista, mas nós, pais, também, muitas vezes, não estamos despertos para isso. Cobrimos os nossos filhos de tudo o que é material, damos tudo o que eles desejam, mas deixamos vazios seus corações de esperança. E aí, o que vai acontecer? Eles vão matando dentro de si aquilo que eles, na verdade, não tinham construído, que é a sua imortalidade. Eles passam a não ter respeito, eles não conhecem o bem, não sabem o que é a caridade, então vivem na terra como mortos. É isso que Jesus está dizendo. Estes são os espíritos reencarnados que estão mortos. Nós precisamos proclamar a verdade para essas almas que estão cadaverizadas no esquecimento da lei. E nós vamos respondendo cada dia mais por aquilo que fazemos. E essa inércia do nosso pensamento muitas vezes pode criar até uma ironia
e até uma negação. É preciso que a gente sinta o valor, o valor do bem em nossa vida. Então, Jesus estava nos dizendo que para semelhantes retardados de espíritos, pronunciou o Senhor as inesquecíveis palavras: deixemos os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, é preciso que a gente procure descerrar no nosso coração o trabalho do bem, para que a gente possa verdadeiramente desprender das coisas materiais para seguir Jesus. E o seguir Jesus não é seguir os seus passos materiais, mas é seguir as suas lições, é seguir os seus ensinamentos. E aí Emmanuel nos mostra: procuremos, pois, a vida, descerrando nossos corações ao trabalho constante do bem infinito. Porque, em verdade, só aquele que aprende e ama sempre, renovando-se sem cessar para a luz, consegue superar os níveis inferiores da treva, subindo, vitorioso, ao encontro da vida imperecível, com eterna libertação. É esta libertação que Jesus está nos convidando para que a gente possa ter a certeza de que aqui estamos na terra para semear, semear o que já recebemos dele. E Jesus tem nos ensinado: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, o que vim fazer, o que Jesus espera de mim. Lembrando da passagem do apóstolo Paulo, quando ele encontra com Cristo, ele diz: que queres que eu faça, Senhor? Pergunte todo dia para você: o que Jesus quer que você faça, irmão? O que ele quer que nós façamos? E aí, talvez, na nossa intimidade consciencial, nós vamos escutar: vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Portanto, meus amigos, tenhamos a serenidade e a confiança, mas acima de tudo o conhecimento da nossa imortalidade. Ninguém ficará aqui eternamente. Somente o espírito é imortal e que nós compreendamos que Jesus está nos dizendo: deixai os mortos enterrar os seus mortos, são os mortos de esperança, são os mortos para a vida do Espírito. E que Deus nos abençoe e que os nossos benfeitores nos estimulem ao bem. E nesta hora sublime do bem, é preciso aprender a pedir, mas também a agradecer. Que o passe seja para nós o benefício do amor a consagrar em nossos corações o bem. Senhor, que eu saiba receber, dissipe os pensamentos doentes, sombrios que ainda estão em nós. Ajude-nos, Jesus, para que essa transfusão de energia me dê força para me modificar. A modificação cabe a mim realizar. Fluidifica as nossas águas para que elas se transformem em novas energias que hão de alimentar o meu pensamento e meu perispírito. Que Deus nos abençoe e que esta vibração alcance todos os nossos, todos aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta manhã, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos assista, que nos ampare e que dê ao mundo a paz, ao mundo íntimo, ao mundo do espírito, que tenhamos paz de consciência. Obrigado, Jesus. Que todos os nossos irmãos que ora compartilham conosco deste momento sublime do Evangelho, possamos nos fortalecer na fé, na esperança. É esse o desejo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam abraçados
por Eurípides Barçanufo, esse querido irmão. Que assim seja.